Deus, em sua graça e força definitivas, decide verificar Iraco. Ele admite que é Deus e que está acima de tudo. E apesar de toda a sua natureza suprema, também há momentos em que ele comete erros. Ele admite sua falibilidade e diz que no caso de Iraco, sua falibilidade permitiu que ele erroneamente lhe desse uma vida onde ele seria conhecido apenas por dificuldades. Uma vida assim, só para pecadores, apesar de Iraco ser apenas um homem inocente. Ele afirma que não poderia interferir na vida que havia oferecido a Iraco porque, apesar de ser Deus, havia um limite para sua graça e justiça. Portanto, ele não pode se intrometer na vida de uma pessoa que já foi enviada ao mundo. Como resultado, ele ficou calmo e observou enquanto Iraco sofria no mundo dos pecadores, apesar de ser um homem sem pecado em sua vida. Eventualmente, Iraco morre e, como o pai misericordioso que Deus pensa que é, ele decide se desculpar com Iraco pela participação do Messias no processo de produção. Ele havia decidido que cumpriria o desejo de Iraco de encarnar como um fazendeiro em um mundo diferente. Acho que sorte e favor não são palavras que se alinham com o destino de Iraco, e pelo menos não será culpa do ser soberano que decidiu fazer-lhe um favor. Deus, ao olhar em seu globo para ver onde Iraco está, admite que ele é o responsável pelas almas e as controla. Quero dizer, é para isso que Deus existe. Ele infelizmente vê que Iraco reencarnou em um mundo onde não há ser vivo para ser fazendeiro. Um mundo solitário com apenas animais mortais e terreno plano, e ele está lá sozinho. Lembra do que eu disse sobre sorte e favor não serem o forte de Iraco? Porque, em nome de Deus, um pedido de desculpas de Deus deveria levar a outra calamidade. De qualquer forma, Deus se sente péssimo por sua ação, embora não seja proposital, e ele não seja intencional. Na verdade, a característica paternalista do ser celestial tenta ajudar Iraco tirando-o da vida em que ele está atualmente. Mas Deus lembra que não pode mexer na jornada de um humano quando ele foi enviado à Terra. Ele descobre que Iraco está no Vale da Morte. Sim, o Vale da Morte. Sim, e encarnou sendo encarnado no Vale da Morte. Lesão dupla. Ele finalmente conclui que, como não pode levar Iraco embora, tem certeza de que Iraco morrerá naquele vale em que está. Ele retornará para ele e, quando Iraco retornar para ele, ele se desculpará com Iraco e enviará ele para outro mundo. Acredite em mim, você não quer estar na posição de Iraco agora. De qualquer forma, quando a vida te der um limão, as pessoas dirão que você pode fazer dele uma limonada. Na verdade, Iraco não sabe que sua existência no mundo em que ele existe atualmente é um risco para ele e sua alma. Ele decide fazer limonada do mundo do limão. E como ele é um fazendeiro que recebeu força divina e graça de Deus, ele usa seus poderes para cultivar. Ele percebe que depois de brotar uma parte da terra, a planta pensa em sair. Ele está tentando justapor o poder que é, especialmente porque não conhece as plantações quando bebê. Então ele pensa na soja, que será bem fácil de reconhecer como uma sementinha. Ele descobre que consegue tudo o que deseja. Pelo menos uma vantagem de estar em um mundo que ninguém quer. Ele diz que decidiu cultivar com seus poderes e também ergueu uma estátua de Deus em sua fazenda. A razão é que ele percebe que é a graça de Deus que lhe concedeu a oportunidade de estar naquele lugar naquele momento. Se ele realmente soubesse, Iraco faz seu jantar com animais mortos e serve aos deuses que havia salvado antes. Ele percebe que a comida que está comendo não tem gosto, pois a refeição foi feita sem nenhum tempero. Mas ele também percebeu que a ausência de tempero não afeta muito a carne porque a esvaziou imediatamente após serem mortas. Ele ainda deseja temperos, então no dia seguinte ele decide cultivar frutas. Ele pensa nas diferentes frutas que deseja e então faz uma cama para elas com a esperança de que, quando as frutas entrarem em sua comida, seja mais agradável e saborosa para a alma. Ele faz isso porque não encontra sal. Ele sente falta do uso do sal, e esse é o único arrependimento que ele tem de toda a área em que está no momento. Ele pensa no que fazer depois de terminar de plantar várias frutas para garantir que suas papilas gustativas aumentem um pouco. Ele brinca com um dos cachorrinhos e joga uma bola para o alto para o cachorrinho pegar. A atmosfera lá está eventualmente se tornando calma e habitável para um humano, e ele ama sua nova vida. Ele vê que alguns chifres estranhos estão crescendo nos filhotes e assume que é assim que os filhotes são naquele mundo. Ele vê outros filhotes ansiando por seu toque, e eles também querem brincar com ele. Uma vantagem de morar com filhotes é que você não pode se perder. Seu perfume de cheiro rápido sempre manterá um rastro de sua cabana e os levará de volta para casa.
Com a ajuda dos filhotes, ele caminha pela floresta, tentando explorar mais a floresta e ver o que pode ser mais benéfico para ele. Ele finalmente encontra um riacho de água na floresta. Ele está feliz porque ele realmente precisa de um riacho de água naquele momento. O local onde ele viu a água fica a cerca de 30 quilômetros de onde fica sua cabana, e ele decidiu que cavaria um caminho para levar a água até sua cabana. O trabalho pode levar um longo período de tempo. Como resultado, ele construiu um banheiro à beira do rio, pois pode ficar lá nos próximos dias. Ele se diverte transformando um de seus poderosos instrumentos em uma roda, que usa para levar um de seus filhotes até o rio. Ele faz isso alegremente, um dia, até que entra em uma vigia que cai tanto ele quanto o filhote. Ele decide que, se quiser fazer algo assim, terá que consertar a estrada primeiro. Hiraku está cansado. Ele pensa em quanto tempo passou naquela floresta e como não tem amigos humanos. Gradualmente, a neve começa a cair. Ele sente muito frio e suas roupas não estão ajudando em nada. Ele decide fazer pele de coelhos mortos, mas essa tentativa é inútil porque os coelhos estão se decompondo e fedendo. E ele não conseguia se encontrar nas roupas. Ele se resigna ao destino e ateia fogo em sua cabana para mantê-lo aquecido enquanto pensa no que fazer. Ele conhece uma aranha que usa sua força para fazer um lenço para ele. Ele fica surpreso ao ver alguém que pode fazer roupas para ele e pede à aranha que faça um cardigã para ele. Ele também faz várias cobertas para sua cama e as janelas, e está pronto para a neve. Ele decide chamar a aranha de Zabato e se aproxima de Zabaton. Eventualmente, o inverno se instala completamente. O inverno manda frio para dentro da cabana e ele teme que isso quebre sua cabana. Seus filhotes ficam na cabana para se aquecer, enquanto Zabaton permanece em sua árvore sem interferir. Ele ainda está preocupado com a falta de sal, pois não lhe dá a oportunidade de fazer o tipo de comida que deseja fazer. E ele também está ficando solitário. Ele comenta que não fala com uma pessoa há meses e teme que, com o passar do tempo, não consiga falar novamente. Por fim, o inverno se esvai e, felizmente, não destrói sua cabana nem prejudica seus filhotes. Ao crescer, ele percebe que os filhotes são completamente diferentes. De repente, eles vão correr para a floresta, e ele não sabe o que eles estão fazendo lá. Vê-los crescer é algo que o tem feito sentir muita alegria, mas também tristeza. Depois de vários dias, os filhotes voltam. Não sei por que e como ele ainda se refere a eles como cachorrinhos, apesar de sua aparência medrosa, mas ele os chama de cachorrinhos. Ele descobre que todos foram para a floresta para encontrar um parceiro para si. E ele vê que um de seus filhotes está voltando para casa cansado e com raiva. Ele assume que lutou por seu parceiro. Além disso, ele vê outra surpresa para a qual não está preparado. É o Zabaton. Ele vê Zabaton com várias aranhas bebês e percebe que ela é uma mulher. Embora esteja feliz por todos os seus animais, também tem ciúmes porque pelo menos eles têm parceiros para conversar. Mas aqui ele está sem ninguém, e isso também significa uma coisa, que são mais bocas para alimentar e mais trabalho para fazer. Ele entra em ação imediatamente e começa a se cultivar. De repente, ele ouve Zabaton tocando a campainha de alerta. Ele assume que algo está errado, e um de seus filhotes também vem chamar sua atenção. Ele deixa o que está fazendo e atende qualquer emergência que seja. Ele vê uma jovem ao lado da árvore. Ela está assustada e pede sua ajuda. Então ele vai ao seu encontro. De repente, ela pula sobre ele e suga seu sangue. De repente, ela se torna adulta e fica muito grande. Ele fica maravilhado com a visão e tenta falar com ela, mas ela insulta o cachorro e eles saltam sobre ela pela segunda vez. Todos eles batem nela e ela fica pequena novamente. Hiraku para os cachorros. Ele pergunta se ela é sua inimiga ou amiga para saber o que fazer com ela. Ela diz a ele que não é sua inimiga. Ele pergunta por que ela sugou seu sangue e ela diz que é porque ela é fraca e os animais tiraram toda a sua força, por isso ela é pequena. Ele oferece a ela seu sangue novamente para que ela fique maior. Ela começa a sugar seu sangue, mas ele percebe que não está sentindo nada ou se sentindo entorpecido. Ele assume que é porque ele come bem. Depois que ela termina de sugar, ela diz a ele que não toma muito sangue saudável há algum tempo, e ele a leva para sua casa. Ela vê todas as plantas dele e fica chocada com o fato de uma plantação tão boa quanto aquela poder estar na floresta. Ela vê o tomate e não o reconhece. Ele percebe que ela não sabe o que é um tomate, então pega sua tesoura e corta uma para ela comer. Ao dar uma mordida, ela diz que a textura é boa e o sabor é muito bom.
Ele a leva por toda a plantação e mostra várias outras plantas como a mandioca, que eles comem juntos, e muitas outras. Depois de um longo dia explorando a fazenda, a garota está muito feliz por ter visitado. Ela diz a ele que é Lulu Lucy e uma vampira. Ela conta que é uma pesquisadora que pesquisa sobre plantas e que nunca viu plantas como as da casa dele. Ela diz a ele que está sendo perseguida por um nobre que quer fazer sua pesquisa. Ela tenta fugir, e eles mandam uma pessoa até ela, então ela entra na floresta. Ela pergunta como ele consegue domar os animais, mas ele nem sabe que são selvagens. Ela pergunta se ele poderia permitir que ela a visitasse novamente, mas ele implora que ela fique com ele lá. Ele implora que ela fique com ele para sempre e diz que nunca gostou de ficar com as pessoas e sempre quis ficar sozinho. Mas agora ele está sozinho. Ela confunde as palavras dele com uma proposta e pede que eles não se conheçam. Ele diz a ela que eles podem se conhecer com o passar do tempo, e ele também está bem com ela sendo perseguida. Quando ele percebe que ela confundiu suas palavras com uma proposta, ele de fato a pede em casamento e, quando ela aceita, ele pula sobre ela. Ela diz a ele para parar, alegando que eles devem ir devagar, pois ainda não se conhecem. No dia seguinte, ela o encontra na fazenda e o cumprimenta. Ele diz que não sabia que apenas um bom dia poderia deixá-lo tão feliz. Ele percebe que ela é menor e pergunta por quê. Ela afirma que ficou menor para garantir que ele não a toque e pergunta se eles poderiam plantar remédios. Ele aceita a proposta dela e ela se pergunta onde eles encontrarão as sementes. Mas ele diz a ela que não precisa de sementes.